Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Blindando Seus Negócios. No episódio de hoje vamos conversar sobre um grande tema que é a geopolítica e como ela afeta as jurisdições e os seus negócios. Aqui comigo hoje temos o nosso diretor de internacionalização, Matias. Temos também conosco o nosso diretor de research, Piscine, analista de offshores, Vinícius Cavalcante. E vocês estão comigo aqui hoje como host, Giovanni Telli, CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de offshores e professor de MBA na Católica de Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco, como professor de MBA de criptoativos e blockchain. E agora vamos conversar sobre esse grande tema de geopolítica e como afeta as jurisdições, a economia e os seus negócios. Deem as boas-vindas a todo mundo, começando pelo Matias. Dê saudações, Matt. Boas-vindas a todos nesse programa. Nós vamos falar sobre a questão da geopolítica, como afeta seus investimentos, e com os nossos queridos especialistas e colegas, juntamente agradecendo a disposição de cada um de vocês, pessoas que estão verificando o nosso podcast, nos ouvindo no YouTube e no Spotify, porque realmente é importante, independente da quantidade de patrimônio que está acumulado na sua família, individualmente, é extremamente importante pensar em como a geopolítica afeta os seus investimentos, sejam eles renda fixa, renda variável, investimentos em ações, em criptomoedas. É sempre bom ter um pouco desse planejamento, por assim dizer, para entender um pouco como o mundo funciona e como ele afeta não somente a sua economia, mas a sua vida também de forma direta. E trouxemos aqui hoje, pessoal, duas das pessoas que eu considero que eu conheço que mais entendem no mundo de questão de geopolítica e acontecimentos internacionais. Vinícius Cavalcante e o Piscine. Comece dando as honras, Vinícius. Boa noite, pessoal. Me chamo Vinícius Cavalcante, como o nosso CEO Giovanni explicou. Eu sou analista offshore da Telecojus e vou dar um parecer aqui breve antes que o nosso diretor Vinícius Piscine comece a se pronunciar. De forma bem resumida, a interferência da geopolítica nos investimentos se dá de uma maneira bem simples. Primeiro, o conceito da geopolítica passa por questões relacionadas a agregados ali de atores em blocos internacionalmente que fazem valer o uso da sua força, seja ela militar, seja ela econômica. Então, assim, depois disso, uma vez que o poder seja estabelecido, os países que circundam aí, os mais fracos, por assim dizer, os inferiores ali, sob esses aspectos, acabam sofrendo a influência desses atores aí. E hoje vamos passar, né, pessoal, lembrando, não só uma visão técnica, mas também o que, na nossa opinião e visão de mundo, realmente acontece no mundo afora. E conosco também, o nosso grande Piscine, né? É porque os dois são Vinícius. Então temos Vinícius Cavalcante e Vinícius Piscine aqui. Piscine, dê suas boas-vindas. Boas-vindas a todos. Eu sou diretor de research da Telecojus e é uma honra estar aqui falando ao lado dos meus colegas. E é uma honra poder esclarecer também as questões que nosso querido público possa ter a respeito desse tema tão pertinente que, porventura, muitas pessoas podem evitar por achar que não possuem a bagagem intelectual suficiente para compreender, mas que, na verdade, é uma coisa que pode ser levada de maneira mais simples, explicada com menos rigor técnico e menos necessidade de complicar as coisas, né? E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Hoje, o nosso objetivo é fazer com que todo mundo entenda e plantar uma semente de curiosidade em todo mundo que queira entender como é que a geopolítica mundial afeta os investimentos, afeta a proteção financeira das pessoas. Afeta a proteção financeira, os investimentos, os negócios, mostrar que, na verdade, ao contrário do que alguns pensam, quando a gente trata de acontecimentos globais, geopolítica e relações internacionais, não afeta somente os países envolvidos, afeta todo o mundo como um todo. Então, mesmo
coisas que aconteçam no leste europeu reverberam e afetam o Brasil. Então, para aqueles que acham que o que acontece mundo afora não vai afetar suas vidas no Brasil, estão enganados. O mundo hoje é extremamente globalizado, não só as relações políticas, mas o mercado como um inteiro. Então, quaisquer grandes acontecimentos mundo afora afetam até o que acontece dentro do Brasil. E a gente vai mostrar isso aqui no dia de hoje. Começando, vamos pegar como primeiro tema secundário como funcionam as relações entre países. E eu acho que a melhor pessoa para começar o tema é justamente o Piscine. Reverbera então, Piscine, vamos começar falando sobre blocos mundo afora, como afetam a questão das decisões da União Europeia, Estados Unidos, os tigres asiáticos. Basicamente, a relação entre países é regida por aquela régua do poder. O poder financeiro, como nosso caro Vinícius Cavalcanti afirmou anteriormente, a régua do dinheiro e do armamento. É o porrete e a grana, não é? Então, nós temos como pivôs de blocos econômicos que exercem influência os Estados Unidos, no caso da OTAN, né, do NAFTA, a Rússia, no caso da Comunidade dos Estados Independentes, e anteriormente a União Soviética, né, e até mesmo alguns blocos regionais, né, que possuem talvez menos peso, né, menos influência no estabelecimento. Um CARICOM da vida. Um CARICOM, um Mercosul. Então, basicamente o que rege essa superioridade de um para outro na mesa de negociações é o armamento e o dinheiro. Com armamento, eu estou me referindo a países que, porventura, tenham atingido a autossuficiência nuclear, né? Antes, inclusive, daquele famoso acordo de não proliferação nuclear do Henry Kissinger, né? Então você tem países como, obviamente, pioneiros, Estados Unidos, União Soviética, e posteriormente Paquistão, Índia, Israel e até mesmo recentes como a Coreia do Norte, que mesmo sendo, né, um país super lotado de embargos, super sancionado, continua sendo um fator, um vetor de sucesso para grupos terroristas como Hamas, né? Continua oferecendo armamentos à Rússia. Para a gente ter um parâmetro aqui na hora de falar de tamanho, né? O armamento nuclear, não somente nuclear, também o armamento convencional é muito importante, mas principalmente nuclear é uma coisa que frequentemente é trazida à mesa de negociações quando ela gera poder de barganha. Ela gera poder de barganha e os países se amontoam à volta desses poderes. No caso, um poder militar. E por outro lado, você tem o poder econômico, que é um poder exercido pela Suíça, por exemplo. Sabemos, é um conhecimento muito amplo, é um conhecimento muito disseminado que a Suíça é um dos maiores credores internacionais, um dos maiores árbitros internacionais para questões judiciais, para litígios. Cada país luta com as armas que tem. Alguns com exércitos, outros com barganha política, outros com econômica. O Oriente Médio com petróleo. Com commodities, no caso, de uma maneira mais abrangente até, que é outra grande questão ali que a gente pode abordar mais profundamente também, que são os membros da OPEP também, como eles influenciam nos acontecimentos políticos do mundo, né? Dê sua visão em relação a isso, grande Matias. Bom, primeiramente, é uma forma de explicar muito boa, realmente, a parte econômica e militar. Todos nós sabemos que os estados modernos, eles se consolidaram depois das revoluções liberais e buscaram sempre se expandir a detrimento não somente dos indivíduos, mas também dos órgãos intermediários.
A sociedade antigamente se dividia entre um Estado distante, que assumia um papel mínimo de Estado, se cuidava apenas de defesa e também não existiam exércitos privados enormes como temos hoje em dia. Não existiam também exércitos estatais que tinham uma certa permanência. Então, essa questão do hard power militar e do hard power, por assim dizer, econômico, ele foi se consolidando a partir de 1810, 1820, depois da Revolução Francesa, depois do Tratado de Viena, e os estados começaram a adotar, por assim dizer, uma nova forma de se financiar. Houveram reformas tributárias, reformas financeiras, implementação de novos impostos, a destruição, inclusive, de corpos intermediários, que são os corpos que estão entre o indivíduo e o Estado. Então, o mundo do ancião regime ele era totalmente diferente do mundo atual. O mundo atual ele já busca reduzir o indivíduo ao máximo possível, uma parte pelo capitalismo e outra busca socializar a produção humana, o fator humano, o conhecimento humano. Os dois sistemas estiveram entre competição, mas eles não são os únicos. Então, justamente essa questão do poder, da relação de poder que existe entre os estados, ela acabou afetando muito mais o indivíduo no século anterior do que nos outros 19 séculos depois do nascimento de Cristo. Então, nós temos, por exemplo, um estado moderno, atual, na qual um presidente de um país falido, digamos assim, né? Ou um estado fádio, que é a palavra mais correta, como a Líbia, ele tem muito mais poder que o rei Luís XIV da França lá em 1600, 1700. Então, o Luís XIV não tinha um exército profissional, ele não tinha um exército permanente, ele recrutava basicamente nobres, e com a Revolução Francesa houve essa destruição da relação de respeito entre o Estado e os indivíduos. E justamente com isso, houve a questão do crescimento extremo da inflação, porque o Estado buscou se apropriar da economia francesa, a economia privada, criando os famosos assignats, que eram assinaturas onde o governo fazia uma declaração de que a moeda valia tantos. Então, obviamente, isso deu hiperinflação. A inflação que aconteceu pós-Revolução Francesa é muito conhecida, jogou a França praticamente para escanteio no cenário mundial. Ela deixou de ser uma potência, de ter territórios ultramarinos, e foi varrida pela Revolução. Então, basicamente, nós vemos esse comportamento ocorrendo em todos os países do bloco oriental. Rússia, Ucrânia, alguns países, de certa maneira, da África. E você consegue ver que os países que têm o capital militar e econômico, eles buscam financiar revoluções nesses outros países, de modo a reduzir o hard power ou soft power em potencial. Porque existem duas funções, existem duas possibilidades. O status quo, ele é em ato e em potência. Em ato, qualquer país pode chegar a ser uma potência mundial, mas na sua essência, na sua organização, ela pode ser reduzida por fatores como hiperinflação, falta de uma política monetária sólida, falta de investimentos, falta de confiança da população. Que nem a história do Brasil sendo a grande potência, né? Nem o Brasil. O Brasil, todo mundo diz que é a grande potência desde o século XVIII, praticamente. Então, desde a independência do Brasil, todo mundo achou que, nossa, vai rivalizar com os Estados Unidos. De fato, inclusive, é um mito que o Império do Brasil chegou a rivalizar com a Inglaterra em economia, em marinha, etc. Isso aí foi desbancado já por muitos historiadores. E nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá, que buscaram consolidar o seu fronte interno para depois fazer a expansão deles ao redor do mundo. Então, isso é a definição de poder que eu posso dar. E é uma coisa muito interessante, né? Ainda para a gente voltar no tema de como funcionam as relações entre países, para a gente conseguir concretizar melhor essa ponte, essa relação, vem o segundo subtema que a gente separou aqui hoje, que é muito interessante e importante, que a gente até deu uma introdução, que é como a formação histórica e a cultura ainda afetam nos dias atuais não só as legislações dos países, mas como eles se relacionam entre si. Então, ainda falando, né, de, por exemplo, como a formação histórica da questão da Inglaterra e colonização com os Estados Unidos afeta até hoje a política e relação entre os dois países, como a formação histórica do Oriente Médio afeta blocos ali como a OPEP, que o Vini mencionou mais cedo, e eu acho que é uma parte muito importante para a gente começar, porque as pessoas às vezes não fazem relação, mas o mundo não nasceu ontem, e as políticas, muitas coisas que acontecem são decididas nos dias de hoje,
são por causa de acontecimentos, de fatos históricos e de coisas que remetem ao passado, né? Por causa de acontecimentos passados e fatos notórios públicos passados, são tomadas muitas decisões e até reflexos, consequências nos dias atuais. Quer comentar um pouco disso aí, Vini? Posso fazer um breve preâmbulo aí? Com relação à formação cultural, eu diria que um princípio do qual a gente pode partir se dá pelo fato de que o Império exerceu durante muito tempo aí uma grande influência em diversos países aí do globo e principalmente ali países mais periféricos dos quais ele via com bons olhos a possibilidade de transacionar recursos de origem duvidosa sem deixar grandes suspeitas. E o meu diretor Vinícius Piscini há de concordar comigo que nesse caso entra o Império Britânico. O Reino Unido, durante muito tempo, através do seu império colonizador, um dos maiores impérios de toda a história, exerceu sua influência em diversos setores do globo, dentre os quais observamos até hoje diversas colônias que ou são desenvolvidas e coisas assim, como por exemplo a Austrália, é um país autônomo, soberano, ou uma colônia como Ilhas Virgens Britânicas ali, que muitos ingleses usam para seus propósitos que às vezes não ficam muito claros aos olhos dos normes das pessoas comuns que nem buscam se antenar sobre esses assuntos. Quer prosseguir daqui para cima? Com certeza. Já que o Império Britânico foi mencionado, eu gostaria de fazer uma menção também ao Império Português. E, posteriormente, a União Ibérica, né? Pois os portugueses perceberam que para que você quebrasse o monopólio veneziano sob as rotas comerciais que foram impostas pela pela derrota das cruzadas, né? Que os europeus estavam pagando muito imposto, né? Que já era uma questão de segurança financeira da época, né? Foi necessário não necessariamente uma guerra de atrito para com os muçulmanos, foi necessária uma guerra financeira, não é mesmo? Então, Portugal se encarregou, como todo mundo sabe, de descobrir, de desvendar uma rota segura até as Índias e monopolizar o comércio de especiarias, cortando pouco a pouco as relações, o networking que os muçulmanos tinham na área, por exemplo, com o reino de Calicut, né? Utilizando também pretextos, né, pretextos de ataques, né? Houve um massacre em Calicut, né? No qual morreu Pero Vaz de Caminha, né? A segunda expedição que foi a responsável por oficialmente colonizar o Brasil, prosseguiu para a Índia, né? Com Pero Vaz de Caminha, com Pedro Álvares Cabral, e estabeleceu uma feitoria no reino de Calicut. Sendo assim, com essa feitoria estabelecida, como os islâmicos ainda exerciam mais influência lá do que os portugueses, eles influenciaram negativamente os indianos, né, que lá viviam, e houve um massacre terrível. Morreram mais de 60 pessoas naquela feitoria portuguesa. Foi um incidente diplomático, né? Então Portugal declarou uma guerra aberta ao reino de Calicut, com uma nobre aliança com o reino de Cochin, né? E após a vitória nessa guerra, os portugueses finalmente conseguiram o monopólio do Oceano Índico, o monopólio das rotas comerciais que abasteciam o sultanato Ayubida, né? Aquele velho inimigo dos cruzados, não é mesmo? Que é uma coisa importante falar, né? Algumas pessoas imaginam que esse conflito que existe entre o Oriente Médio, os povos muçulmanos e Europa, que se vê em alguns aspectos, alguns acham que é algo recente, sendo que remete até antes mesmo da época das Grandes Cruzadas. Inclusive, para voltar naquele tema da estratégia que os britânicos usaram, obviamente eu decidi voltar muito atrás, né?
mas é necessário explicar desde o início de como se desenvolveu essa estratégia, de ter domínio sobre pequenos pontos altamente estratégicos para obter um grande benefício econômico, não é mesmo? Então, os portugueses, àquela altura, com grandes navegadores, como Afonso de Albuquerque, Francisco de Almeida, que era o governador da Índia, né? Já sabiam que a política ali deveria ser a de conquistar o clientelismo dos povos locais e estabelecer pontos de controle em locais estratégicos, como Mar Vermelho, de onde eles fizeram um bloqueio às rotas comerciais islâmicas, e o Sultanato Ayubida afundou após isso. E foi rapidamente engolido pelos ascendentes otomanos, não é mesmo? E fazendo conexão, né, com os dias atuais, o que, por exemplo, toda essa história que o Piscini contou reflete na atualidade? Por conta não só desses incidentes da época, mas também da forma que isso refletiu nas grandes navegações, a gente tem que houveram alguns países ali colonizados pela Espanha, no caso do Panamá, que é uma excelente jurisdição hoje, um excelente país offshore, mas a maioria foi ali colonizado pela Inglaterra, como é o caso de BVI, como é o caso das Ilhas Cayman, e isso resultou que a maioria das boas jurisdições offshore que a gente tem nos dias de hoje são de common law. A mesma lei ali de raiz britânica, que é utilizada até os dias de hoje em países ali como São Cristóvão e Neves, como São Vicente e Granadinas, como Ilhas Virgens Britânicas, como as Ilhas Cayman, como Ilhas Marshall também e várias... fazer uma consideração, Giovanni. E ela envolve essa consideração aqui, eu peço licença, desculpa por te interromper, mas essa consideração envolve questões geopolíticas notórias e de ascensão e descensão de impérios. Falando sobre um país que recebia grande influência britânica, até não muito tempo, Hong Kong. Mais cedo a gente falou sobre o Hong Kong. Era um país que sofria grande influência britânica e se desenvolveu bastante durante um bom período de tempo, assim como hoje também é um país muito desenvolvido. Mas o que acontece? Desde a sua queda, o Reino Unido ali, o Império Britânico, retrocedeu bastante em termos estratégicos, geopoliticamente falando, internacionalmente falando. E, paralelamente a isso, um vizinho de Hong Kong, a China, emergiu, estabeleceu um poder bem considerável, bem notável, e hoje já é quem mais exerce influência em tal país, Hong Kong. E do mesmo jeito, assim, até citando, né, que a gente mencionou mais cedo sobre relações com os Estados Unidos e a grande mãe colonizadora Inglaterra, isso também acontece, né, foi até nos anos recentes a gente observou isso em relação a Hong Kong e Inglaterra. Quando ocorre a retomada de Hong Kong pela China, o Boris Johnson ali em Inglaterra, de uma forma geral, ofereceu um resgate para os cidadãos ali de Hong Kong, mostrando ainda uma ligação histórica que remanesceu até os dias atuais. Exatamente. Bom, a questão é a seguinte, que quando a Inglaterra fez isso, eles não ofereceram um status completo de cidadania ao pessoal de Hong Kong. Eles dariam um passaporte diferente, que teria praticamente os mesmos benefícios que um passaporte britânico, mas que, de certo modo, não é a mesma coisa. É como entregar um Ford Ka e prometer uma Mercedes-Benz GLA. Então, eles queriam dar um meio que... A Inglaterra nunca considerou, basicamente, suas colônias como cidadãos britânicos. Eles sempre viam eles como sujeitos, principalmente se fossem de outras culturas, etnias e nacionalidades. Tanto que os próprios americanos não tinham representação na corte real britânica. Eles não podiam aceitar, os britânicos não aceitavam, de certo modo, votações, leis que viessem da Inglaterra e que fossem basicamente decididas pelos seus povos colonizados, por assim dizer, que eram britânicos que moravam em outro país. Eram ingleses, não existia ainda a Grã-Bretanha. Enquanto que a Espanha e Portugal, eles buscaram fazer uma integração da população nativa, se misturando com a nobreza local, etc. Então o tratamento dos países de matriz ibérica era totalmente diferente da de matriz anglo-saxã.
Tanto que, como o Giovanni comentou e o Vinícius comentou, a Inglaterra é a grande mãe das offshores, praticamente. Ela sempre buscou fazer essas legislações de jurisdições que beneficiassem, de certo modo, os cidadãos da Inglaterra que não quisessem cumprir com as leis tributárias de lá. Nesse sentido, ainda seguindo, Piscine, ainda seguindo essa linha lógica sobre Inglaterra, uma vez que ela foi a grande colonizadora da maioria das jurisdições offshores que a gente tem nos dias atuais, o que você consegue dizer sobre algum tipo de cordão umbilical ou então uma corrente histórica que ainda remanesce nos dias atuais entre Inglaterra e algumas jurisdições ali que foram colônias dela, como Ilhas Marshall? Bom, a Inglaterra, nós analisando a história econômica, vemos que a Inglaterra, além de ser mãe das offshores, é a mãe das reservas fracionárias, não é mesmo? Foi de lá que saiu, inclusive, o sistema financeiro vigente atualmente, né? E falido? Falido de moedas fiduciárias, né? Desse regime no geral. Onde a cunhagem, onde a garantia passou de cunhagem para a garantia sou eu. A garantia sou eu, né? E quem sou eu? Papai Estado. Não. Eu sou o homem do dinheiro e da pólvora. O homem do dinheiro e da pólvora, porque nós temos que nos lembrar que a partir da derrota de Napoleão e da derrota do Império Espanhol, né, e português, que na época estavam juntos, a Inglaterra emergiu como um grande poder mundial. Então, naturalmente, como o país com maior porrete para empurrar a goela abaixo das Empréstimos, parte do dinheiro, a emissão de dinheiro se deu da Inglaterra para as novas repúblicas da América. E uma coisa para comentar, como isso é muito presente até os dias atuais, a gente pode ver que os maiores sistemas financeiros mundiais de envio monetário e remessa de dinheiro, como o caso da RIA, da MoneyGram, da Western Union, até mesmo as raízes da Wise, todas elas são britânicas. Exatamente. Sim. Então, continuando o raciocínio, como a Inglaterra detinha o maior porrete, o passo posterior dado a isso foi uma coisa chamada Revolução Industrial, não é mesmo? Basicamente, os empresários eles contraíam empréstimos para com os bancos britânicos. Os bancos britânicos garantiam o dinheiro e eles deveriam pagar o dinheiro de volta com usura, com os juros acrescidos, né? Então, eu diria que o Reino Unido, como também pode ser chamado de mãe das offshore, pode ser chamado também de mãe do mundo moderno, da política no mundo moderno, né? Inclusive como... Está na política do sistema financeiro, né? O sistema financeiro, Estados Unidos... Eu ousaria dizer que seria mãe da ordem global moderna. Também. É uma boa colocação. Total. Acho que seria a boa definição. Essa é a conclusão. Global moderna. E é aquela coisa, conhecer o seu passado, é conhecer realmente as raízes e os porquês do mundo moderno. Então, assim, e porque um dos motivos da Inglaterra ter tido tanto poderio e ter tanta influência, tanto resultado, vamos dizer, nos dias atuais, é porque ela tinha uma das, se não a maior marinha do mundo na época, o grande sistema naval britânico. Como falamos, né, anteriormente, do poder militar. Traduzindo o que o Piscine falou como o porrete. O porrete, né? Então, logo que o Reino Unido assimilou, de certa maneira, como eu estava explicando anteriormente, uma estratégia portuguesa de controlar pequeno, porque Portugal, né, sempre foi um país pequeno. Portugal sempre foi um país minúsculo, com uma população minúscula. Então, Portugal nunca teve intenção de colonizar vastos territórios, né? E isso levou que a estratégia adotada fosse o controle de pequenos Choke points.
choke points, como diz o Matias, né? Pequenas pontos estratégicos, exatamente, para exercer um poder econômico sobre determinada região, né? Poder sobre rotas comerciais e levar a derrocada de seus inimigos de maneira financeira, né? Já que Portugal não possuía grande capital humano para levar a cabo essa timidez de Portugal é possível ser percebida até nos dias de hoje, né? O Matias, por exemplo, ele mora em Portugal e a gente observa muito hoje a questão de como essas funções, esses acontecimentos históricos reverberam também nos dias atuais. Portugal hoje é provavelmente um dos países mais pobres da Europa e realmente que já teve seu poder econômico em questões de PIB per capita ultrapassados até pelo Panamá. Até alguns países do Caribe hoje possuem PIB per capita maior do que Portugal, que é membro da União Europeia e um dos grandes pais fundadores, vamos dizer, do mundo moderno. Exatamente. Então, se me permite, a colocação do Vinícius é perfeita, porque a Inglaterra, ela é mãe do liberalismo econômico. Adam Smith e David Ricardo não eram propriamente ditos economistas, eles eram propagandistas. Então, eles basicamente imprimiram um monte de livros. A imprenta ela foi descoberta na Alemanha, mas depois expandida para os países protestantes. Inclusive foram eles que criaram a Lenda Negra contra a Espanha e Portugal durante a Guerra dos 30 anos, correto? E o que tinha acontecido é que esses livros foram emitidos em massa para as colônias, antigas colônias ou antigos vice-reinos da Espanha, e toda a parte da atuação econômica e política desses países foi o liberalismo político e econômico. E tratando disso, a gente contou um pouco agora sobre um dos primeiros subtemas, que é como funcionam as relações entre países. Então, após a gente entender como aconteceu a formação histórica dos países e jurisdições que a gente utiliza para offshore no mundo moderno, como aquelas que foram coroas, como foram condados britânicos ali, como a gente citou, protetorados britânicos, e alguns são até os dias de hoje, né? É importante ressaltar, alguns não são países independentes, mas sim territórios ultramarinos britânicos, como é o caso das Ilhas Cayman. E holandeses, como é o caso de Curaçao. E holandeses, como é o caso de Curaçao, as Ilhas Antíguias, né? E tem várias outras. É um ponto muito interessante a citar. Recentemente, até no ano passado, a Telecogeus esteve ali em Curaçao e a gente demonstrou ali como justamente por não ser um país independente, cerca de 92% da legislação de Curaçao é compatível com a legislação holandesa, dado que ainda existe esse cordão umbilical, essa dependência ali moderna, por assim dizer, né? E a gente vê todas essas afetações históricas que ocasionam as relações ali entre os países e jurisdições que a gente tem offshore e mundo afora, né? E ainda dentro disso, Vini, como você vê a relação entre países, agora não falando somente dos países mais utilizados, os paraísos fiscais, os países offshores, mas falando como um contexto geral também, como grandes potências do mundo moderno, que não eram antes, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, né, que passaram a ser grandes potências talvez nos últimos 30 anos, sendo muito conservador. Né? Perfeito. Olha, eu vou partir de um pressuposto aqui, que ele é comum a diversos países aí que, assim, a gente tem que ter em mente que muitas vezes países despontam enquanto potências por uma questão um tanto quanto simples. Coesão de poder de forma interna. Então, quando a gente vê um país como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes Unidos, se tornando quem são nos dias atuais, o grande fato é que as famílias que regem os rumos desses lugares, elas conseguem manter o poder de forma coesa a despeito de lugares como, por exemplo, o Iraque. Então, a China, como a gente mencionou anteriormente, o Partido Comunista vai conseguindo manter a coesão do poder ali durante boas décadas. E isso a gente tem que ter em mente que quanto mais o tempo
passa, mais o país vai se fortalecendo ali. Pelo menos o governo vigente. E através disso, a gente parte de outro princípio, que é comum a todos eles. Uma vez que eles se mantenham, eles vão barganhar de forma local e de forma internacional os seus espaços ali. Então eu vou tomar como exemplo aqui os Emirados Árabes Unidos. Todos aqui conhecem o blog Zero Hedge. Um belo dia eles soltaram um artigo, uma análise /artigo, afirmando sobre os meios que o país estava tomando ali para se consolidar como Suíça do século XXI, entre aspas. Então, as pessoas não conhecem muito a respeito de Dubai, no geral, só veem aqueles arranha-céus, país próspero e desenvolvido, mas a grande verdade é que o país também os Emirados Árabes foram muito acusados ali de forma negativa com relação ao que ergueu aqueles prédios. Então, o país sofre muito escrutínio ali, acusações de... E de forma hipócrita, né, Vini? Porque muita gente fala, por exemplo, que é uma coisa assim que... Para quem acompanha a gente há muito tempo e viu já os primeiros episódios, viu que eu iniciei minha carreira em Dubai, nos Emirados Árabes. O Vini trabalhou muito tempo lá comigo também e constantemente a gente ouve essa, vamos dizer, falácia de que foi erguido com sangue de povos, vamos dizer, explorados, indianos, paquistaneses, sendo que a gente sabe que realmente a mão de obra como um todo, a grande mão de obra dos Emirados hoje, são povos assim. Mas se a gente for comparar, outros países mundo afora foram erguidos com mão de obra escrava. Não só escrava de guerra, mas às vezes até em termos raciais, né? E os grandes acusadores ali, com alguns países como a França... Veja bem. Eu gostaria de só, para concluir o raciocínio, para me desvirtuar, o que acontece? Um país como os Emirados Árabes sofre com relação a uma série de acusações, mas muitas vezes algumas procedem. Com relação à lavagem de dinheiro, por exemplo, o país por muito tempo foi acusado de receber, de ser um grande lavador de dinheiro e coisa assim. Abu Dhabi, por sua vez, a fim de seguir o princípio pelo qual eu falei aqui, se tornar a Suíça do século XXI, busca... A gente tem que lembrar que política é uma mão lavando a outra. Eu dou aqui e recebo daqui. Então, veja bem, Abu Dhabi fez muitas concessões ao poder global, à ordem global, a qual a gente falou, para fazer parte da comunidade internacional, né? Isso. Para se integrar. E vai, aos poucos, emergindo, galgando aí um caminho. Por exemplo, hoje eles têm grande influência na Interpol. Sim. Atuam de maneira internacional e coisa assim. Você sabe muito bem qual é influente a Interpol em Dubai hoje em dia. Então, é um trabalho ali de formiguinha e de longo prazo que, no fim das contas, vai alçando o país aonde ele quer chegar. Porque, de forma assim, vamos dizer, se a gente pudesse fazer uma colocação aqui, o Oriente Médio como um todo, ele sempre sofreu muito preconceito e sempre foi mal visto pelo Ocidente, pelo mundo inteiro de uma forma geral. E para poder ter mais relevância, para poder se integralizar, se integrar mais ao mundo moderno, se internacionalizar de uma forma como um todo, teve que fazer concessões, teve que fazer adaptações. E isso pode ser normal em países de cultura mais ocidental e que são democracias ou repúblicas, por assim dizer. Outra coisa são países ali monárquicos, califados e outros ali na região do Oriente Médio que são verdadeiras monarquias seculares. Você fazer isso dentro de uma monarquia com uma cultura muito específica é um esforço muito maior do que um país que pertence à Europa fazer pequenas concessões ali para se adaptar a um bloco econômico ali com um bloco econômico europeu, União Europeia, né, Vini? Perfeitamente. Inclusive, por exemplo, né, como o Vini mesmo disse, né, a política eu dou aqui e recebo aqui, né? Podemos dar como exemplo a bazuca em Portugal, né? Portugal, como o Giovanni disse,
anteriormente é tão falido não somente em questões financeiras, mas também políticas, que em prol de receber a bazuca, que seria o dinheiro da União Europeia para o pagamento de contas públicas, para dívida interna, não é mesmo? Para o país não colapsar, precisa ser complacente com várias agendas que o bloco impulsiona, não é mesmo? E ainda falando isso é muito interessante, né? Porque as pessoas têm uma visão muito glamourizada, muito enfeitada do que realmente é a União Europeia. Em termos econômicos, Vinícius, você consegue definir para a população, para nossos espectadores, como realmente funciona e o que é a União Europeia? Olha, de forma bem sucinta, a gente pode sair aí de uma ideia de que a União Europeia é a grande responsável pela, por assim dizer, a acomodação que a gente percebe no Ocidente hoje, de forma meio um tanto quanto social, questões como o welfare state, o Estado adotando políticas públicas um tanto quanto agressivas a fim de E questionáveis. podem ser questionáveis ou não, a fim de assistir grande parte da população a um custo tributário altíssimo. Então, de forma sucinta, assim, o que eu posso dizer com relação a isso? O custo é bastante alto e o retorno pode até ser bom no curto prazo, mas quando a gente olha para o longo, não é algo que parece muito sustentável. Se vocês quiserem desenvolver mais acerca disso. Eu daria uma definição. Você fazer pequenas concessões para se adaptar a um bloco ou conseguir se integrar a um certo grupo econômico, a um certo grupo internacional, ali como um G7 da vida, como uma OCDE, é uma coisa. Agora, quando um país ou um povo começa a fazer tantas concessões a ponto que o povo começa a perder sua cultura, sua identidade, aí ocorrem verdadeiros problemas, como a gente vê hoje no leste europeu, não é, Piscinha? Isso. Inclusive, nós temos o grande exemplo da Geórgia, não é mesmo? Que a Geórgia é um país que, como a Ucrânia está passando por mais ou menos esse mesmo problema agora. Foi invadida em 2009 pela Rússia também, né? E a Rússia fez questão de manter a Geórgia com um status quo ali, em que a Geórgia não conseguiria se integrar em um bloco, pois judicialmente a Geórgia, assim como a Ucrânia, também está em um processo de guerra civil não declarada, não? Então, isso nos mostra uma grande estratégia na política internacional, que é a criação de zonas de contenção, né? Zonas, buffer zones, né? E que envolve além da aniquilação da população local por meios militares, essa investida pode acontecer por meios culturais, como acontece, por exemplo, na União Europeia, né? Que é um grande catalisador de grande catalisador de agenda, é um grande catalisador de padrões de aceitação global, não? Pois as empresas querem público, as empresas querem vender o seu produto na maior área possível, não? E a União Europeia acaba fornecendo um público bom para essas empresas, né? A União Europeia, os países da União Europeia formam um bom público-alvo para as empresas. É interessante falar isso, né? Se a gente for pegar, né, Matt? Agora vamos pegar lá na sua visão.
o que faz com que certos países que são sim do leste europeu, como o caso da Estônia, como o caso da Lituânia e da República Tcheca, sejam considerados europeus, não só europeus, mas União Europeia, e outros países ali, como é o caso da Moldávia, como é o caso ali da Bielorrússia, da Geórgia, não sejam considerados sequer Europa pelo Bloco Econômico Europeu. Como você diria isso? Porque é uma coisa interessante, né, pessoal? Eu acho que há séculos existe uma brincadeira, né, uma guerra, que é se a Turquia faz parte da Europa ou não. Mas, para a União Europeia, de uma forma geral, esses últimos países que eu citei também não são Europa. Exatamente. Bom, geograficamente falando, esses países fazem parte da Europa. Existe uma certa disputa, porque é uma região que antigamente era Constantinopla, atual Istambul, faz parte do continente europeu. E ele faz uma conexão com a Ásia, nas outras cidades ao redor da Turquia, propriamente dita. A mesma coisa se dá em relação ao Oriente, a parte da Europa Oriental. Porque foi um campo de disputa entre impérios, o Império Mongol, depois o Império Polonês, por assim dizer. Commonwealth, Lituânia e Polônia. Depois, posteriormente, o Império Russo, né? E essa influência russa ela é muito sentida até os dias de hoje. Eu acho que um perfeito ponto para a gente mostrar aquilo que a gente estava remetendo agora há pouco sobre adaptações, sobre concessões que os povos fazem, às vezes, para se integrar a uma região ou um bloco. E a gente estava até conversando esses dias como a Romênia e a Polônia originalmente tinham seus alfabetos no alfabeto cirílico, que é o mesmo do russo. E para se adaptar mais ainda ao Ocidente, à grande União Europeia, ao que é a União Europeia hoje, eles fizeram a migração do seu alfabeto do alfabeto cirílico para o alfabeto romano. Exatamente, o alfabeto latino. Bom, esses países eles sempre foram considerados como parte do Oriente, porém eles não se consideravam da esfera russa, porque obviamente houve um processo no qual o Império Russo, tanto o Império czarista como o Império Soviético e o atual Império Republicano Russo, eles buscaram sempre fazer uma redução da população natural, por assim dizer. Eles não fazem essa integração que tem nos países de origem hispânica e lusitana, na qual a população local não atingia postos de controle. Eles não eram governadores, não eram vice-reis, não detinham capital. Inclusive houveram muitas revoltas na parte da Estônia, Lituânia, Polônia, contra o poder russo. Então esses países buscaram se aliar aos inimigos, não aos inimigos, mas ao bloco ocidental, França. Inclusive houve uma aliança entre França e Polônia na Guerra Napoleônica. Napoleão era aliado da Polônia. E essa aliança com a França garantiu a independência da Polônia durante bastante tempo. E com o fim do Império Napoleônico, a Polônia novamente caiu nas mãos da Rússia e somente voltou ao seu estado independente depois da Primeira Guerra Mundial, perdendo novamente sua independência. Brevemente, em 1939, se não me engano, que foi a invasão, até o fim da dominação soviética e alemã. Esses países eles foram reduzidos em população, em economia e indústria, e os russos sempre buscaram colocar os seus parceiros ideológicos e econômicos. Como eu havia comentado anteriormente, aqueles autores, o Ricardo e o Smith, eles eram propagandistas porque eles passavam uma ideologia. Que ideologia é essa? A ideologia do livre mercado. O livre mercado, por si só, ele tem as suas irregularidades, tem excepcionalidades que acabam afetando, de certo modo, como os bens e serviços são ofertados para a população local. Porém, ele busca o liberalismo, que o Vinícius tinha comentado muito bem, ele busca implementar esse livre mercado nos países que não têm indústria. Então, se você não tem indústria para proteger, não para proteger, mas uma indústria que possa cuidar da demanda local e você abrir a mercado, que tem uma economia de escala, que tem condições melhores de tecnologia de desenvolvimento, você acaba afetando a indústria nacional. Porém, obviamente, não é o protecionismo que eu estou dizendo aqui, que deve ser seguido como o protecionismo brasileiro. Todos nós sabemos os impostos de importação que existem, principalmente agora, que teve uma elevação por causa de necessidade tributária. E os países que, incrivelmente, ensinavam esse liberalismo eram Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, são países que são protecionistas por si. No governo Trump, houve justamente essa relíquia, por assim dizer, desse protecionismo, onde ele aumentou as tarifas de importações da China e de países que eles consideram como uma ameaça.
Então nós podemos dizer, nesse caso, que do mesmo modo que a anglosfera buscou expandir o liberalismo, buscou expandir as suas teorias políticas e econômicas, a Rússia também buscou criar uma certa ideologia, que é uma ideologia que nasceu na Alemanha, né, o comunismo. Então esse comunismo, não é eslavofilia, pan-eslavismo, exatamente. Porque lembrando, tá, gente? Lembrando, Karl Marx não era russo, ele era alemão. Exatamente. E as ideias eram totalmente da Alemanha, implementadas de forma por estrangeiros na própria Rússia. Então, a Rússia virou o bastião que chega a ser até um fato histórico muito engraçado, né? Algo que foi criado na Alemanha, que praticamente destruiu uma região imensa que deve representar cerca de 35% do mundo, que é o leste europeu. Ou seja, o leste europeu foi dominado pela União Soviética ali na época da Primeira Guerra Mundial, que a gente tem ali as formações históricas, e foi algo que afetou profundamente não só raízes culturais, mas principalmente econômicas ali de todo o leste europeu, que nasceu no pequeno Império Alemão, aquela ideia ali do que foi o comunismo. E como a gente estava falando ali anteriormente, no mundo moderno hoje existem alguns países que fazem, apesar de serem do leste europeu, fazem parte do grande bloco econômico europeu, fazem parte da União Europeia, como é o caso ali da Lituânia, como é o caso ali da Estônia, da República Tcheca, da Romênia, que não só se adaptaram em questões econômicas, mas também se adaptaram no próprio alfabeto, como a gente falou, que passaram para o alfabeto latino para poderem serem mais ocidentalizados e terem a permissão de pertencerem àquele grupo. E aí, Vini, eu acho que você principalmente sabe mais do que ninguém, consegue dizer como funciona essa relação de dependência hoje dos países ali que fazem parte da União Europeia, como eles são alimentados economicamente. Cita pra gente algumas distinções que você vê dos países ali do leste europeu, as vantagens e benefícios daqueles que fazem parte da União Europeia e aqueles que não fazem. Olha, cara, a grande questão com relação à União Europeia é que ela é conduzida, e aqui a gente vai cair de novo, na questão do poder econômico. Então, talvez entre até incorra na questão que o Matias salientou do liberalismo propagandista. O bloco europeu, ele é consideravelmente centralizado e conduzido através de Bruxelas. Então, assim, sem a Alemanha, meio que não há futuro diante daqueles países que lá compõem. Então, assim, você pega um país como a Grécia, por exemplo, que faliu, mas tem à sua disposição uma mãe, por assim dizer, pronta para lhe socorrer. Então, em contrapartida, você tem toda uma série de onerações. Essa parte da Grécia eu acho que é importante tu ressaltar para o pessoal que está em casa, Vini, para eles entenderem um pouco disso, né? Que a Grécia, a previdência da Grécia quebrou muito antes que outros países do mundo, e a própria Grécia quebrou economicamente, mas ela tem uma mãe, como você falou, né? Cita um pouco dessa relação para o pessoal entender. Então, essa questão incorre tanto no poder econômico quanto no poder político. Então, assim, é uma via de mão dupla. Quanto mais quebrado você estiver, mais comprometido, nós vamos lhe ajudar. Nós vamos lhe salvar. Mas a que custo? Eu gosto de citar um exemplo muito relevante com relação à Europa, que é o da Hungria. A Hungria é um país que vive se rebelando contra o bloco europeu. Por quê? Porque quer preservar uma série de valores ali e, no entanto, vive sendo pressionada para emplacar algumas legislações, algumas agendas de costumes que vão contra aquilo que eles acreditam. Então, quando um país é pobre, porque, bem da verdade, eles são pobres, muitas vezes. A Hungria é um dos países mais pobres que tem. Não. A Hungria é um país com certa prosperidade. Mas, assim,
você fica muito dependente de um país rico e diretamente dependente das agendas às quais você tem que suportar ali sociais, porque é uma via de mão dupla. Às vezes, como ele está falando, você tem que sacrificar um pouco da sua cultura e tradições para conseguir ter ajuda econômica daquele bloco ali. E para isso você tem que cumprir o que é chamado aquela agenda. E muita gente, eu acho que encara, quando se fala de agenda ali, seja a agenda da OCDE, agência ali do Fórum Econômico Mundial, eles acreditam que seja algo inexistente, uma teoria da conspiração, sendo que, na verdade, é muito mais real do que as pessoas imaginam, né? Existe uma pressão muito grande para os países ali, do tipo, principalmente aqueles que fazem parte, né? Ou você cumpre o que está aqui, ou você vai levar sanções, ou você, no mínimo, vai receber menos ajuda ali, monetária da grande mãe. Exato. Passa por aí. Tudo é por aí. Então, justamente um caso histórico, a Espanha, depois da Guerra Civil Espanhola, ela teve sua indústria praticamente toda destruída, o pouco que restou dela. E o que aconteceu foi que, com a vitória do lado nacionalista, o Franco fez uma política industrial muito forte. Então, ele começou a criar uma indústria de aeronaves, de automóveis, indústria nuclear, de certa modo. Então, ele avançou muito a economia espanhola e houve o famoso milagre espanhol. E isso levou que a Espanha fosse um dos maiores produtores industriais do mundo. E uma das condições para a entrada da Espanha na União Europeia foi justamente abrir mão da indústria automobilística e aeronáutica deles. Em troca, eles receberiam uma compensação da Alemanha. O que a Alemanha buscou fazer foi tirar o competidor, um player muito importante, um dos países mais importantes em produção de veículos até então, além da clássica França, Itália e Alemanha, era justamente a Espanha. Então, o que os alemães buscaram fazer é apelar para o lado mais fraco da União Europeia, que sempre foi os países da região sul, né, da Europa, Grécia, a Espanha, Portugal, e eles buscaram destruir a indústria nacional em troca de subsídios. E isso é basicamente o que acontece hoje em dia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tendo uma desindustrialização muito forte. Antigamente, eles produziam 80% do PIB e de produtos, bens e serviços, e hoje em dia eles perderam para a China. Então, E ainda pegando aqui, porque além da gente ter contextualizado todos os fatores históricos ali, desde a época das grandes navegações, rotas de comércio marítimo, falamos sobre a dominação e a povoação daquelas legislações conhecidas como os países conhecidos como paraísos fiscais, principalmente ali pequenas ilhas, Caribe, ali região da Oceania. A gente começou ali a fazer um apanhado dos principais povos ali culturais das regiões e de suas respectivas economias. Então a gente falou ali sobre a questão do Oriente Médio, ali com Vini, a gente falou um pouco sobre leste europeu, falando agora um pouco sobre a região central ali da Europa. E se fosse para a gente não deixar de fora, Piscine, falar um pouco sobre como estão hoje os países nórdicos. Os países nórdicos viviam até um certo momento atrás um período imensamente pacífico, né? E eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando nós pensamos em concessões e países escandinavos é o grande temor que existe daqueles países quanto ao poderio russo, né? Porque assim, fazendo um apanhado histórico, enquanto historicamente os países nórdicos eram os grandes perigosos bárbaros vikings, a gente tem hoje que são todos ali países que viveram eras de prosperidade, de paz ali, que hoje se encontram extremamente desarmados ali e reféns de uma possível situação ali com a Rússia, né, Piscine? Extremamente, eu diria, confortáveis, não é mesmo? Porque quando o chicote da Rússia estalou na Ucrânia, né, houve primeiramente a adesão da Finlândia, né, se considerarmos Finlândia como um país nórdico, né, a OTAN. E quando você entra na OTAN, é como se você estivesse fazendo uma concessão, é como se você estivesse assinando um contrato e se prontificando a contribuir, se prontificando a agir
em prol de um gigantesco bloco político, né? Mesmo que possui o porrete, que possui o poder econômico. Você diria que hoje é um medo real e constante dos países nórdicos a situação da guerra da Ucrânia e da Rússia? Totalmente, senão a gente não estaria vendo... Tem até precedente histórico. A guerra da Suécia contra o Império Russo. Teve Tem a guerra soviético-finlandesa. Isso. a Guerra de Inverno, né? Isso, que a União Soviética perdeu. Exato. Perdeu por total falta Eles de tinham todo aquele organização, né? poder financeiro, poder militar, eles tinham tudo. Incrível. E ainda falando disso, né, a gente também pode citar o mesmo processo que a gente falou do leste europeu, sobre perda da individualidade do povo, de suas tradições e culturas. Hoje existe uma preocupação muito grande dos povos nórdicos sobre o desaparecimento da língua deles, né, já que eles são grandes falantes do inglês, né, tem a cultura como geral, séries, filmes, muitas coisas que vieram do Ocidente, se adaptaram muito bem ao inglês, e está acontecendo um desaparecimento, então, da parte linguística deles. E agora, para seguir essa agenda, que a gente mencionou agora há pouco, questões culturais também. Então, a gente viu ali, eu acho que foi na Suécia que aquela ministra da Cultura estava destruindo os itens históricos vikings. Foi na Suécia que estava acontecendo isso, Piscine? De certa maneira, as ideologias pagãs nórdicas, né? O paganismo nórdico foi fonte de grande agressividade. Os expoentes do paganismo nórdico, inclusive... Vamos lá, para ver como o mundo é engraçado, né? Do mesmo jeito que hoje os países nórdicos, então, como o Piscine falou, têm medo da Rússia, a grande Inglaterra, por muitos anos, era apavorada com os povos nórdicos. Porque após a queda do Império Romano... após a queda do Império Romano, houve um certo abandono da Bretanha, né? Então aquela região ficou ali, ao Deus dará, né? Os poderes regionais olhavam aquela região com certa vontade de dominação, não é mesmo? E os nórdicos acabaram com a agressividade impulsionada pelo paganismo, que foi radicada no paganismo nórdico, conquistando uma parte daquela região, né? Porém, Fazendo esse puxadinho histórico, né? Você está me falando que eles estão cortando o cordão umbilical com esse passado que eles tiveram, certo? Por uma razão, por influência de correntes pacifistas, não? A gente tem do mesmo jeito que existe ciclos de mercado, o mercado é cíclico, a história também. Então, observa como funciona a corrente histórica. Do mesmo jeito ali que teve a grande Inglaterra, colonizou, navegou e dominou muitos países, muitas jurisdições, a gente teve ali a questão dos próprios povos nórdicos fazendo isso com a Inglaterra. Sim. Então, de certa maneira, há uma relação entre você ter sido dominado, você ter sido brutalmente submetido ao compliance alheio, por assim dizer, e uma futura reação, né? Uma futura insurgência. Isso daí nós temos muito nos países asiáticos, né? Nós nos perguntamos como que os países asiáticos, como Coreia do Norte, China, acabam caindo numa corrente tão militarista, não é mesmo? Acho que para conduzir aqui, porque o pessoal da direção ali já me falou que a gente já deu 1 hora aqui de episódio, para a gente fazer a parte final aqui desse episódio, Vini, considera para a gente, então, diante de todo o contexto histórico, de todas as formações culturais, regionais que a gente citou, e até de blocos econômicos, cita para a gente como você vê, como funcionam hoje as negociações internacionais entre os povos. Olha, eu diria que nunca antes na história do mundo a política tem atingido um nível tão complexo como a dos dias atuais. E relevante. Relevante também. Relevante eu acredito que... Enfim. Então, assim... Hoje em dia, a penetração... A gente está discutindo aqui termos genéricos... Genéricos não, mas... macro, abrangentes de modo geral...
com relação por exemplo, pólvora e poder econômico, poder bélico e poder econômico. A grande questão é que hoje, como se dá essa concentração de poder bélico e econômico? Então, a gente vai começar a esmiuçar. Se a gente fosse levar a cabo, e levaria bastante tempo aqui, mas outra coisa que eu falei anteriormente ali, que tem relação direta com isso, é a questão da homogeneidade dos países imperantes, por assim dizer. Então, veja, Arábia Saudita, China, normalmente países que com regime ditatorial, monárquico, absoluto, de poder absoluto, eles têm uma certa facilidade para penetrar com relação aos países aos quais eles querem dominar. Claro que os Estados Unidos também conseguem isso de alguma maneira. É só olhar não só apenas para a influência econômica que ele exerce aqui no Brasil, por exemplo, mas questões judiciais também, jurídicas, por assim dizer. Sim, existem agentes a serviço de poderes estrangeiros que atuam com agenda própria, a fim de algum propósito. Então, essa seria uma forma aí de relação. Pode-se discutir os meios, os valores, se são bons, ruins, feios, bonitos, mas essa é uma das maneiras de como as relações entre culturas e afins e pares se dá nos dias atuais. Daria até um exemplo, né, para a gente fechar esse ciclo, né, Matt? Falando sobre como funcionam as negociações internacionais, então, entre os povos. Por um período, os Estados Unidos quis colocar Malta numa espécie de lista negra, colocando para ter algum tipo de sanção contra aquele país. Mas Malta, que foi ali colonizada, ainda tem base, inclusive, da Inglaterra lá, sobre questões navais, a própria Inglaterra fez com que o bloco europeu ali rechaçasse essa ideia e foi acatado, então, pelos Estados Unidos. É um excelente exemplo para a gente citar de uma forma assim, exemplificando como que questões históricas e culturais afetam as legislações, porque hoje Malta é uma das melhores legislações offshores do mundo, considerada também um paraíso fiscal, apesar de fazer parte da União Europeia, e que hoje tanto a lei quanto os fatores econômicos ali foram afetados diretamente, ainda são por essas questões culturais. Ainda dentro dessa finalização, Matt, conta pra gente como você vê essas questões no mundo moderno sobre as negociações internacionais entre os povos, baseado em todo o apanhado histórico que a gente fez. Bom, sumariando, tem justamente a questão do hard power, militar e econômico, ele nem sempre é eficiente. Nós vemos, por exemplo, países extremamente militarizados, como a Coreia do Norte, China, Rússia, eles não têm uma certa influência, como os Estados Unidos têm, ou como a própria Alemanha tem. No Brasil, por exemplo, a Noruega disse que deixaria de comprar madeira brasileira se o Brasil não deixasse de desmatar a Amazônia, como se fosse uma política de Estado. Então, obviamente, foi uma medida populista e isso afetou os investimentos no Brasil. Justamente como o título do podcast diz, é a questão da geopolítica com os investimentos, como ele afeta os seus investimentos. De certo modo, mesmo que um brasileiro não tenha ações, que ele não tenha imóveis, que ele não tenha nenhum patrimônio, o dinheiro dele está sendo afetado, mesmo que os salários, etc., não sejam considerados por ele pessoalmente como um patrimônio. Então, essas decisões geopolíticas de potências externas que têm uma certa atitude de fazer uma imposição da sua agenda, como o Vinícius comentou, como o Giovanni comentou, eles também buscam implementar um sistema econômico favorável. Eles nunca vão implementar algo que é desfavorável a eles e que aumente a rentabilidade do inimigo ou de alguém que eles consideram como inimigo. Os Estados Unidos, eles têm aliados, obviamente, mas eles buscam principalmente a questão da relação de poder. Eles buscam ajudar o amigo, né, enquanto ele é amigo. Se ele deixar de seguir exatamente os rumos que os americanos querem, ou que os britânicos querem, ou que os franceses querem, acontece uma mudança de regime. Obviamente, é muito melhor que uma invasão, como fazem os russos na Ucrânia e em outros países, como a Geórgia. Acontecem, obviamente, invasões nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países.
Só que os efeitos sobre a população civil eles são um pouco diferentes. E outra coisa também é que, de certo modo, esses conflitos, como é o conflito da Rússia e a Ucrânia, acabou desvalorizando muitas ações, muitos ativos, muitos imóveis, e isso levou a uma perda de riqueza muito grande, né? Comparável praticamente ao Covid. E com essa questão, nós podemos entender que essas relações entre povos, países, ela chega a afetar, de certo modo, direto ou até indireto, ou custos finais que nós temos em coisas que nós acreditamos que são banais. Por exemplo, compra de supermercado, isso é afetado pela economia global, pela geopolítica. Se um país como a Ucrânia, que é um grande produtor de alimentos, tem uma redução de produção, o Brasil se beneficia, obviamente. É um Afetado. Hoje o Brasil passou a comprar diesel mais barato da Rússia, mesmo sancionado, o Brasil passou a comprar. Isso afeta diretamente o preço. Exatamente. Afeta o preço final, afeta o preço direto, tudo. Então, basicamente, essa é a minha pequena análise. E ainda falando de acontecimentos recentes entre povos e como afetam seus negócios e afetam as relações econômicas e comerciais, a gente pode citar também aquelas infelizes falas recentes e consideradas antissemitas ali do chefe do executivo do Brasil, o presidente da República, que recentemente comparou a questão do conflito de Israel com a Palestina, comparável à questão ali da época da Segunda Guerra Mundial, né, aquela palavra com ismo lá. E isso fez então com que historicamente, pela primeira vez na história, o presidente do Brasil fosse considerada persona não grata por Israel, que hoje é um dos maiores fornecedores de tecnologia farmacêutica do Brasil, né, Psyni? Se você fosse definir em poucas palavras, em poucas frases ali, esse acontecimento e como poderia ou pode ainda afetar negativamente o Brasil e todos que vivem nele, por conta de prejudiciais comerciais entre o Brasil e Israel, o que você poderia citar? É uma falta de, talvez, rigor diplomático que gera um encarecimento dos meios de obtenção e produção desses produtos que você acabou de falar, né? Então, naturalmente, isso pode afetar diretamente, caso pode haver um encarecimento dos produtos envolvidos entre o compartilhamento de tecnologias entre Brasil e Israel, não é mesmo? Inclusive, além dos produtos farmacêuticos, existem também métodos de dessalinização, né? Agricultura, farmacêuticos. Farmacêuticos, como eu falei anteriormente. Então, naturalmente, isso pode afetar diretamente os preços, né? Cujo aumento do custo para se obter ou se produzir vai ser repassado totalmente ao consumidor. E ainda falando entre povos, Vini, você considera hoje que os povos árabes são grandes responsáveis pelas políticas da OPEP que afetam o preço do combustível no mundo inteiro, ou você diria que é uma afirmação falsa? É uma afirmação muito verdadeira, eu diria até que absolutamente verdadeira. Porque o que o Matias falou com relação aos Estados Unidos é bem verdade. Sobre os países seguirem aquilo que eles querem. No entanto, quando você se defronta com os árabes, por exemplo, você percebe que não é tão simples que um país como, por exemplo, os Estados Unidos financie uma invasão ali da Arábia Saudita por uma série de questões. E a gente pode, inclusive, afirmar facilmente, qual seja a razão, pode ser inaptidão do governo em vigência nos Estados Unidos, que eles, quando se desinteressam pelo que o governo dos Estados Unidos tem a oferecer, eles simplesmente seguem seu rumo. Por exemplo, recentemente os sauditas e os Emirados entraram no BRICS. Acontecimento histórico. E, em momento algum, eles cortaram relação com a Rússia. Putin é uma pessoa muito bem-vinda em Abu Dhabi, por exemplo.
Então, pois é, a ideia passa por aí, basicamente, de forma bem sucinta. Inclusive, nos Emirados tem uma população russa bem grande. Ah, bem alto, bem alto. Tem sim. Exatamente. Eles têm uma relação muito boa e assim, é isso aí. E até mostrando isso mais uma vez, pessoal, reflexos no mundo atual, né, de tudo que a gente mencionou no início do podcast. Enquanto Europa e Estados Unidos se fecharam completamente para a Rússia, Estados Unidos até mesmo confiscou os bens de grandes oligarcas russos, né, de milionários russos, Estados Unidos abruptamente congelou e tomou os bens para eles. Eu gostaria de fazer uma correção com relação a isso. Não foi os Estados Unidos, foi a ordem global. Mas tem uma questão acerca disso, que é a seguinte: a Rússia é autossuficiente em uma série de coisas, inclusive alimentares. Seguindo a linha lógica, né? Para se adaptar à agenda, Estados Unidos obedeceu a ordem, por assim dizer, e congelou os bens ali dos russos, né, no início da guerra. Então, Rússia passou a ser persona não grata para a Europa e para os Estados Unidos, mas os povos árabes, por sua vez, que não são neutros, né? Eles não são amiguinhos nem tão favoráveis a essa agenda, ou mesmo ao Ocidente, como Europa e Estados Unidos, eles, por sua vez, abriram, ainda estão de portas abertas para a Rússia. A gente vê não só a migração de povos, como o Matt bem falou, mas a gente vê também a questão da economia, né? Onde a Arábia Saudita, onde os Emirados Árabes Unidos ainda têm relações comerciais, ainda tem comércio com a Rússia, mas talvez a gente veja até a vigência de uma nova moeda para troca de relações comerciais, que não o dólar para isso. É uma possibilidade. Eu não acredito, assim, eu estou falando aqui sobre minha visão pessoal, que isso vai acontecer, porque eu vejo o mundo passando por transformações severas, dentre as quais os Estados Unidos se manterão aí como poder vigente por longos tempos. E fazendo mais uma exemplificação diante do que o Vini falou, gente, ainda mais um exemplo de como isso afeta os países offshores e como isso pode afetar os seus negócios. Para quem procura teleconjuiz hoje para fundos de investimentos que desejam receber dinheiros, não especificamente somente da Rússia, mas do leste europeu como um todo, já que de certa forma esse peso não caiu apenas para a Rússia, mas também para a Bielorrússia e em países em volta, as Ilhas Cayman, por ser condado britânico, território ultramarino, como a gente falou, é um país que tem problemas, não aceita dinheiro hoje do leste europeu no mundo moderno. E assim segue várias ex-colônias britânicas e países que ainda são territórios ultramarinos ali da Inglaterra não aceitam dinheiro e recursos vindos ali do leste europeu. Portanto, para esse tipo de cliente que deseja realizar construir um fundo de investimentos ou mesmo negócios ali, relações comerciais com pessoas ou empresas do leste europeu, é necessário que ele situe em uma jurisdição que seja bem aceita para essas trocas de relações internacionais e comércio, como é o caso dos países ali do Oriente Médio, seja ali Emirados Árabes, seja Arábia Saudita. Acho que a gente pode dizer até mesmo o Kuwait, né, Vinho? Sim, claro, com certeza. Que o Kuwait, para curiosidade do pessoal, apesar de não ser uma moeda tão forte como o dólar, mas unitariamente é a moeda mais valiosa do mundo. Um dinar kuwaitiano. Um dinar kuwaitiano vale R$15, por exemplo. Totalmente. Inclusive, muito capital russo está se esvaindo para essas jurisdições. Então, de certo modo, é um enriquecimento desses países e é uma oportunidade de expansão econômica, financeira, monetária, em todos os sentidos. Dado que a gente já falou muito agora sobre Oriente Médio, que a gente já falou sobre Europa, que a gente já falou sobre as relações de Estados Unidos, Canadá e muito sobre o leste europeu, para fechar as considerações do episódio, sim, o que você diria na questão de Ásia e Oceania no mundo atual? Bom, na Oceania você tem algumas jurisdições que, de certa maneira, dependem dos Estados Unidos, né? Após a Segunda Guerra Mundial, como
uma ação imperialista, né? Uma ação invasora do Império Japonês. Os americanos acabaram invadindo várias regiões ali, né? Que pertenciam, à época pertenciam ao Império Japonês e estabelecendo seus protetorados também, né? Estabelecendo jurisdições que estivessem sob algum prisma em sua esfera de influência. Como você diria que os chamados... Primeiro explique para o pessoal o que são os tigres asiáticos que eu falei no início do podcast e como você vê que eles se comportam hoje nas trocas de relações comerciais internacionais do mundo afora. Bom, os tigres asiáticos, eles são uma esfera econômica, né? Uma junção do poderio econômico na Ásia, né? Você pode considerar a Coreia do Sul, você pode considerar o Japão e a China como os expoentes dos tigres asiáticos, não é mesmo? São economias altamente influenciadas pelo liberalismo que estávamos falando aqui antes, com exceção da China, né, que possui seu próprio protecionismo, como tinha dito o Vini, né, e que acabam a China se tornando um polo industrial, o Japão sendo altamente tendo sua política econômica altamente baseada na dos Estados Unidos após a perda da Segunda Guerra, né? E falando hoje da joia da Ásia, uma das melhores jurisdições do mundo e a primeira do mundo em liberdade econômica, Singapura. Singapura, que por sua facilidade de fazer negócios, né? Por muito tempo, Singapura ocupou um grande ranking na facilidade de fazer negócios, né? Que é um país minúsculo ali, com um certo rigor interno nas leis, né? Mas que oferece muitas oportunidades para estrangeiros, muitas isenções fiscais, a adoção de vários instrumentos que compõem como foi falado anteriormente, a Common Law, né? Singapura basicamente conseguiu adotar uma política offshore muito conivente com os empresários, né? É um dos países com menor burocracia para se abrir empresas, para se incorporar em empresas e muito boa para quem está procurando empresas operacionais. Exatamente. Bom, aderindo um pouco à questão da geopolítica e investimentos, como estávamos comentando, Singapura, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Hong Kong, Panamá e Gibraltar, que é uma legislação offshore, eles são esses choke points que estávamos comentando antes, são os pontos onde tem um desequilíbrio geográfico de poder. Então essas jurisdições, elas também têm essa questão de que justamente o Vinícius tinha comentado, do Império Britânico buscar dominação, inclusive Portugal teve dominação nesses países, não nesses países, mas alguns deles. E eles também serviram como ponto de offshores e jurisdições para proteção de investimentos, porque é um lugar onde tem muito comércio. Panamá, Gibraltar. Como você diria, Matt, que hoje os países offshores da Ásia, como Hong Kong, como Singapura ali se comportam diante ali de regiões econômicas com afetações, como o caso da Rússia e da Europa ali? Bom, nesse caso, basicamente, como tem uma relação muito boa entre o Oriente, sempre houve, né, da Rússia e da China, com exceção de alguns momentos históricos muito específicos, o capital russo ele foi para toda a região do Oriente, ele não vai ir para o Ocidente, ele não vai para os Estados Unidos, ele não vai para Canadá, ele não vai para Inglaterra, porque eles são bem-vindos lá. Teve uma migração sul, por assim dizer, né? O dinheiro do leste europeu, ele migrou todo ali para a Arábia Saudita e para a região da Ásia. Exatamente. Essa é a minha colocação, então. E o Vini, que é o grande especialista quando a gente fala de Oriente Médio, coloque suas considerações ali sobre a Ásia. Bom, pessoal, sobre a Ásia, eu acredito bastante que, mais especificamente ali pelo Oriente Médio, que também é Ásia, muitas pessoas pensam que não, mas o futuro se dará ali. Por quê? Porque lá onde está emergindo um novo grande centro
através da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos. Cidades horizontais, os maiores jogadores de futebol do mundo migrando para lá. A gente está vendo movimentos inéditos na história. A Arábia Saudita tem tudo aí para despontar como um expoente asiático, por assim dizer. Isso não significa que países como Singapura e adjacências ali perderão seu brilho, melhor dizendo, o seu valor. A grande questão é que nessa toada entra um novo leque de variedades, que você que acompanha a Telecojus sempre estará antenado acerca disso. E acho que só para encerrar o episódio aqui, a gente, considerando ali a região que infelizmente não tem muita relevância econômica do mundo, né? A América do Sul ali e região da África, sempre se mantiveram muito neutras ali, muito abertas, né? Para todas essas outras regiões que a gente falou. Historicamente, a América do Sul é muito pacífica em termos de conflitos, sejam armados ou econômicos, e a mesma coisa, vamos dizer, África na história moderna, né? Só para o pessoal depois não dizer que a gente deixou qualquer região de fora, né? Então, dadas todas as considerações, acho que a gente fechou um ciclo econômico completo aqui, falando desde das raízes históricas, desde a época das grandes navegações, desde todos os povoamentos, as povoações, e falando até como isso reflete hoje na atualidade, não só no mundo moderno, mas das nossas queridas jurisdições muito utilizadas para construções ali de empresas offshore. Perfeitamente, pessoal. Então, queria agradecer a todos os espectadores, todos os nossos clientes e fãs aqui da Telecojus por terem nos acompanhado esse episódio de hoje. Coloquem aí nos comentários quaisquer considerações que vocês tiverem, perguntas, opiniões a respeito de tudo que a gente falou aqui hoje, e comentários ali que sejam muito relevantes, interessantes. A gente pode até mesmo fazer ali alguns shorts, alguns reels e vídeos ali para responder. Então fiquem convidados, sejam muito bem-vindos aqui, tanto nos comentários quanto no nosso direct de outras redes sociais ali como Instagram, tá? Então, em nome de toda a Telecojus, queria agradecer a presença de todos aqui hoje também, né, que vieram de fora para gravar aqui esse episódio, né? Temos eu aqui da Itália, o Matt de Portugal, o Piscine do Paraguai, né? Temos pessoas de todos os lugares. Então, queremos agradecer a todos e até a próxima.